Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por iniciarmos mais uma sessão legislativa. Quero cumprimentar os servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari FM, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram e gravada através do YouTube. As pessoas que fazem presente no plenário e no espaço, muito obrigado pelas presenças. Consulta ao senhor vice-presidente, vereador Renato Farias Ribeiro PL, acerca da existência de quórum. Vereador Mário Alberto, vereador Cláudio, vereador Vitor, vereador Wender, vereadora Camila, vereador Nenê Trajano, vereador Cleito, quórum suficiente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, como o segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Terra Branca Agir, que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo um número regimental, declara aberta sob a proteção de Deus a 33ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, do ano de 2025. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso e, ao término, convido ao senhor vereador Cláudio Azevedo Lima Neto, União Brasil, para que faça a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, quinta, 4 de setembro de 2025. E disse: Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Convido nesse instante o primeiro secretário da mesa, vereador Ariel Alberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura da ata da 32ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, do ano de 2025. Com a palavra, o primeiro secretário da mesa, vereador Ariel Alberto. Ata da 32ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h06 do dia 3 de setembro de 2025, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 32ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, presidida pelo senhor vereador Rodrigo Belém. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor vereador presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que ora se inicia. O senhor vereador presidente Rodrigo Belém cumprimentou aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram e gravada através do YouTube, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, senhor vereador Renato Farias, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton, certificou que os vereadores assinaram um livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 32ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo o senhor vereador Rosemar José da Silva a leitura de um trecho bíblico para o prosseguimento do labor legislativo. O senhor vereador presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador subtenente Ariel Alberto, a leitura da ata da 31ª sessão ordinária
do primeiro período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura do ano de 2025, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada. De acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente, vereador Rodrigo Belém, convidou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Clayton, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que segue em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta, deste terceiro dia do mês de setembro de 2025, o senhor vereador presidente, atendendo ao prever o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursou o senhor vereador Wender Freire Diniz, e não havendo nenhum orador inscrito, o senhor vereador presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência de quórum regimental, passou a ordem do dia, inaugurando a segunda votação em relação ao projeto de lei número 015/2025, de autoria da ilustre mesa diretora eleita para o primeiro ano da 17ª legislatura, acompanhada pelo ilustre vereador José Bosco do Nascimento Arantes, pelo ilustre vereador Glauco Azevedo Lima e também pelo ilustre vereador Rosemar José da Silva, datado de 20 de junho de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade do diretor do SAAI de prestar informações mensais ao Poder Legislativo sobre os valores arrecadados, sobre as despesas pagas, inclusive com o pessoal, e sobre a devolução da dívida do órgão. Na votação, o senhor vereador presidente colheu por unanimidade a aprovação do projeto de lei, motivo pelo qual o encaminhou à assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Ainda neste laborioso dia, o senhor vereador presidente procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de lei número 017, de autoria do ilustre vereador subtenente Ari Alberto, datado de 29 de maio de 2025, que dispõe sobre a vedação, a nomeação e contratação de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças ou adolescentes no âmbito da administração pública do município de Abadiânia e da outras providências. Na contagem dos votos, o senhor vereador presidente anotou por unanimidade a aprovação do projeto número 017, motivo pelo qual o encaminhou à assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Empregando a marcha necessária ao labor legislativo desse dia, o senhor vereador presidente Rodrigo Belém procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de lei número 021/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 18 de julho de 2025, que disciplina a participação do município de Abadiânia em consórcio público, dispensa a ratificação do protocolo de intenções e da outras providências. Na colheita de votos, o senhor vereador presidente constatou por unanimidade a aprovação com a emenda modificativa apresentada do projeto de lei número 021/2025, motivo pelo qual encaminhou à assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. E encerrando o labor legislativo desse dia, o senhor presidente vereador Rodrigo Belém procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de lei número 022/2025, de autoria da ilustre senhora vereadora Camila Cristiana Borges, datado de 30 de junho de 2025, que reconhece o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, como patrimônio cultural e material do município de Abadiânia, Goiás. Na contagem de votos, o senhor vereador presidente anotou por unanimidade
a aprovação do projeto de lei número 022/2025, motivo pelo qual o encaminhou à assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Não havendo mais matérias em pauta, às 9h36, o senhor presidente vereador Rodrigo Belém, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sob a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador subtenente Ari Alberto Nascimento Costa, lavrei esta ata contendo 3 laudas ditadas que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Término de leitura, senhor presidente. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declaro a ata aprovada. Solicito ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, agir para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia, item 1, leitura dos pareceres jurídicos das comissões de primeira votação e leitura do projeto de lei 018/2025, de autoria da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges Novo, que declara a utilidade pública, a organização da sociedade civil de interesse público, programando o futuro. Inscrita nos quadros no CNPJ 05.01518/001-16, com atuação neste município de Abadiânia, em Goiás. Leitura do requerimento 045/2025, de autoria do ilustre presidente vereador, Sr. Rodrigo Gomes de Belém, PRD, que encaminha moção de aplauso aos membros da Capitania Fluvial de Brasília. Essas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Concede a palavra ao vereador Bosco. Bom dia, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores, aqui presentes, servidores da casa. Hoje é só para fazer um elogio mesmo ao nosso prefeito, doutor Itamar. Hoje eu subindo da minha casa ali, a gente está vendo que a cidade está limpa, está vendo as máquinas trabalhando. Então, quando a gente vê que a cidade está limpa, é sinal de que o prefeito está trabalhando, né? Então é só para fazer um elogio mesmo ao prefeito. Essa empresa também que foi contratada de limpeza está fazendo um ótimo trabalho no Badiânia. A gente sente, porque você passa todo dia, você vê uns entulhos, né? Hoje eu passei, está tudo limpinho, está tudo bonitinho. Então é assim que o prefeito tem que trabalhar, né? Evita dengue, evita doença, evita muita coisa. Então, esses são meus elogios ao nosso prefeito, doutor Itamar. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Concedida a palavra à vereadora Camila Borges. Presidente, primeiramente, quero desejar um bom dia a você e todos os nossos colegas aqui. Quero desejar um bom dia à vereadora de Uruaçu, Joveni Magalhães, que está nos assistindo, e também sua assessora Celiana. Bom dia também aqui aos servidores desta casa, quem também está nos acompanhando aí em outras plataformas digitais. Presidente, eu não queria trazer esse tema para a gente aqui agora, mas é inevitável, principalmente considerando algumas ameaças veladas e escancaradas que está tendo por aí. Então, eu gostaria de sugerir a criação de uma comissão de ética aqui na nossa Câmara, porque eu não vou mais tolerar excessos e exageros de vereador que age como se essa casa aqui fosse uma empresa particular dele, tratando os servidores como se fossem funcionários dele. Como se isso, se fosse funcionários, desse o direito de tratá-los dessa forma. Então, esse comportamento ele não é pontual e ele também não pode ser usual. Passou duas situações. Ano passado ocorreu, deixei passar, passou mais um pedaço, aconteceu com servidora lá da casa do cidadão.
tem ocorrido aqui com os servidores desta casa, inclusive com servidora que é assessora particular. E eu estou falando foi porque eu vi, foi porque eu recebi relatos. Então, assim, eu fui omissa quando aconteceu comigo. Eu não quis trazer à tona para não ser vítima, mas eu fui vítima, sim. Assim como a vereadora também foi, a vereadora Fernanda. Falta de habilidade desta casa também, do presidente da época, digo até do jurídico, de passar uma orientação melhor para a gente. Bom, esse tipo de trato mal educado que não corresponde com o parlamentar, pelo menos não deveria corresponder, né? Então, desde já, eu quero, mais uma vez, pedir que essa comissão seja criada, que não dá para tolerar esse tipo de coisa. E considerando o que a gente escuta, né, e o que a gente ouve, o que a gente vê, eu gostaria que essa comissão fosse criada imediatamente, porque se a gente for deixar para criar ano que vem, com as ameaças que estão ocorrendo aí, não vai ser criada. Ok, será encaminhada a assessoria jurídica para deliberação e posteriormente elaboração da comissão de ética. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Convido agora o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ariel Alberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei 018/2025, de autoria da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges Novo, datado de 4 de junho de 2025, que declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público programando o futuro, escrita nos quadros de CNPJ, com atuação neste município, Abadiânia, Goiás. Com a palavra, primeiro secretário da mesa, vereador Ariel Alberto. Câmara Municipal de Abadiânia, Assessoria Jurídica. Abadiânia, Goiás, aos 28 dias do mês de junho de 2025. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei número 018/2025, de autoria da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges, datado de 4 de junho de 2025, que declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público, abre aspas, programando o futuro, inscrita nos quadros do CNPJ número 05.014.680/001-16, com atuação neste município de Abadiânia, Goiás, levando-se algumas considerações. Considerando que a ilustre vereadora Camila Cristiana Borges fez atentar aos pórticos legislativos o projeto de lei número 018/2025, no qual, segundo o artigo 1º da iniciativa, abre aspas, ficará declarada de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público programando o futuro, inscrita nos quadros CNPJ 05.014.680.001/16, sediada na quadra 6, lotes 20, de 20 a 80, sem número, setor industrial Oeste, Gama, Distrito Federal, com atuação neste município de Abadiânia, Goiás. Considerando inicialmente que a matéria posta em questão a este assessor, qual seja a declaração de utilidade pública de entidade, encontra regulamento na Lei Federal número 9.790, de 23 de março de 1999, publicada no Diário Oficial de 24 de março de 1999, e cuja cópia este assessor faz juntar ao seu parecer. Considerando que a Lei Federal número 9.790, de 23 de março de 1999, considera-se sem fins lucrativos
a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, o que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. Requisito atendido pela organização da sociedade civil de interesse público programando o futuro. Considerando também que a organização da sociedade civil de interesse público programando o futuro não se enquadra nas exceções contidas no artigo 2º da Lei Federal número 9.790, de 23 de março de 99, considerando igualmente que a organização da sociedade civil de interesse público programando o futuro encontra-se regularmente inscrita nos cadastros da Receita Federal do Brasil, considerando também que normalmente existe para o reconhecimento que a associação A seja constituída no Brasil, B tenha personalidade jurídica, C sirva perene, desinteressada e efetivamente à coletividade ou a um de seus segmentos a um certo tempo ou nos termos do seu estatuto, D não remunere seus diretores e não distribua a seus sócios lucro, dividendo ou outra vantagem, seja da espécie que for. Considerando, idem, ter sido encaminhado a esta Casa Legislativa a comprovação de inscrição dos atos constitutivos da organização da sociedade civil de interesse público, programando o futuro em tabelionato de protestos e registro de pessoas jurídicas, títulos e documentos da comarca de Anápolis, Goiás, bem como fora encaminhado a esta Casa Legislativa o Estatuto da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, programando o futuro com o devido ato de inscrição, representado pelo registro no cartório ou por certidão por ele expedida. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do presente sob projeto de lei número 018/2025, de autoria da ilustre vereadora Camila Borges, datado de 4 de junho de 2025, que declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público programando o futuro, com prosseguimento devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 124, parágrafo 3º do regimento interno desta Casa, aplicando-se e, por maioria absoluta, aplicando-se o artigo 121 do regimento interno da Câmara Municipal de Abadiânia pelos novos vereadores desta Casa. Este é o nosso parecer sob censura. Assinado Marcelo Ferreira da Silva, OAB 16571, assinado digitalmente. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão ao projeto de lei número 018/2025. Interessada, Mesa Diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Requerente, Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara. Requerida, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Origem, Poder Legislativo. Autoria, vereadora Camila Cristiana Borges. Do relatório. O vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 018/2025 de 4 de junho de 2025. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição
em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica do Município. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. Projeto de Lei nº 018/2025, de autoria da vereadora Camila Cristiana Borges, datado de 4 de junho de 2025, que declara de utilidade pública a organização de sociedade civil de interesse público, programando o futuro, inscrita nos quadros do CNPJ 05.014.680/0001-16, com a atuação neste município de Abadiânia, Goiás. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data não foi apresentada emenda. É o relatório. Da análise, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois, em nosso ordenamento jurídico, não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atendem a contento aos preceitos da Lei Federal Complementar número 095/1998. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica do Município, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 25 dias do mês de agosto. Assinado vereadores Carlos Cleiton, Rosemar José da Silva, Nilton Nunes de Moraes. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer do projeto de lei número 018/2025, de 4 de junho de 2025. Membros da comissão. Relator, vereador Plauto Azevedo. Presidente, vereador Ari Alberto Nascimento Costa. Membro, vereadora Camila Cristiana Borges. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 018/2025, de autoria da vereadora Camila Cristiana Borges, datado de 4 de junho de 2025, que declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público, programando o futuro, inscrita nos quadros do CNPJ 05.014.680/001-16, com atuação neste município de Abadiânia, Goiás. Ao projeto não foi apresentada emenda. É o relatório. Do voto do relator. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto do relator. Câmara Municipal de Abadiânia, assinado. Vereadores Plauto Azevedo Lima, Ari Alberto Nascimento Costa, Camila Cristiana Borges. Senhor presidente, término de leitura.
Inaugura a discussão do projeto de lei. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Concedida a palavra à vereadora Camila Borges. Bom, gente, ONG, associação, cooperativas, institutos, normalmente são esses órgãos aí instituições do terceiro setor que alcançam aquelas pessoas que o governo não consegue alcançar. E o Programando Futuro, como é de conhecimento aqui de muitos de vocês, porque eles participam aqui conosco de algumas ações, desenvolve ações concretas nas áreas de inclusão digital, educação tecnológica, sustentabilidade e cidadania, com foco especialmente na população em situação de vulnerabilidade social. Suas iniciativas vão desde a capacitação de jovens, de adultos, para o mercado de trabalho digital, até a promoção de atividades de recondicionamento de equipamentos eletrônicos e incentivo à economia circular, colaborando assim diretamente com a preservação e a sustentabilidade do meio ambiente. Para ilustrar melhor, aqui nós já fizemos 4 edições em parceria com o Programando Futuro, que é aquele ônibus que se instala aqui na praça, às vezes aqui na porta da Câmara, que faz a coleta de resíduos eletrônicos e depois eles destinam isso no Gama, onde eles têm a sua sede, e lá eles fazem um trabalho de separação. Aquilo que funciona, eles deixam no setor para que seja feito um conserto de diversos materiais tecnológicos, principalmente computadores, e o que não serve para eles, eles dão um destino correto. É essencial que ONGs desse tipo eles recebam esse título, né, de utilidade pública, para que eles continuem fazendo esse trabalho que é diretamente com crianças, com jovens, com pessoas que estão à margem, e que isso acaba também trazendo um trabalho de economia. Eles conseguem dar cursos de capacitação e qualificação e muitos dali saem com um emprego já garantido. Então eu gostaria de contar com o voto positivo de vocês nessa propositura. Mais algum vereador deseja discursar a respeito do projeto? Concedida a palavra ao segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Parabenizar a Camila. Propositura bem adequada à situação, né? Essa modalidade tem crescido muito e é uma empresa que, de fato, está preocupada com o futuro, né? Tanto das crianças quanto assim, do meio ambiente, de uma forma geral. Tá? Pode contar com o meu apoio e com a buscativa, né? De estar aí engajando mais ainda modalidade nesse sentido aqui para o município de Abadiânia. Eu até vi uma reportagem que teve acho que uma lei que não obriga o supermercado a dar aquela sacola, né? Aquela sacolinha. Por um lado é ruim, né? O povo junta aquela sacola ali, ela vira sacola de lixo, mas acaba voltando para o meio ambiente, né? Você pode ver que de alguma forma a gente vai ter que criar alguma tecnologia voltada para esse sentido. Tem pessoas que vão ficar desempregadas? Não sei, né? Foi tema aqui de um grupo que eu estou com o pessoal do entorno aqui. Mas pensando no meio ambiente, pensando no futuro, né? Então, parabéns pela propositura, Camila. Isso é muito valeu. Eu sempre falo isso aqui, é o mínimo, né, que a gente pode dar para essas pessoas. Essa honraria, né? De alguma forma. Tá? Pode contar com o meu apoio. Mais algum vereador deseja discursar a respeito do projeto? Não? Para finalizar, gostaria de parabenizar a vereadora pelo presente projeto, de suma importância e valorização desse projeto de sustentabilidade, meio ambiente. É um trabalho árduo que às vezes muitas pessoas não reconhecem, que não é tão visível, mas que gera um impacto muito grande para a sociedade, principalmente na questão da educação ambiental. Trabalhar nesse incentivo de educar as pessoas, que é a geração, né, as crianças e os adolescentes, é a geração do futuro. Então, esse trabalho que tem promovido de conscientização é um gargalo muito grande, a questão do lixo, a questão do meio ambiente, que todas as tratativas dos governos, seja de instância federal, estadual, municipal, têm tratado com muita sensibilidade. E esse trabalho que a senhora tem
feito ao longo de todo o seu mandato aqui dentro dessa Casa Legislativa, de forma incansável, tentando sensibilizar as pessoas, motivar as pessoas a trabalhar e pensar no meio ambiente mais consciente, né? Porque tudo nosso depende do futuro, então a gente tem que começar a se organizar, não pode tampar os olhos para essas situações que têm acontecido. De fato que isso tem acometido o meio ambiente e tem preocupado cada dia mais. Esse dia a gente estava num seminário de direito constitucional e a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, falou muito sobre essa questão. A gente preocupou muito, porque quando você para pensar sobre a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, o que estamos fazendo, né, para o nosso futuro? Será que estamos promovendo da forma exata? O que a gente está plantando para que depois a gente possa colher? As futuras gerações, como que eles vão estar? Cada dia mais tratando sobre o aquecimento global, a questão das inundações, a questão do lixo, a questão, né, de poluição, de todos os sentidos, e isso tem preocupado muita gente. E quando vem um projeto como esse aqui, de incentivar, de motivar, de homenagear, de honrar essas pessoas, é muito louvável, e pode ter certeza que quando eu estiver nessa casa, o que vir pertinente a essas situações, pode contar com o meu apoio, que estou aqui à disposição para somar e a gente trabalhar nessa parte de educação, de conscientização da população para a geração do nosso futuro. Parabéns, e fica aqui externo os meus parabéns também a essa comitiva Programando o Futuro. Presidente, posso? Sim, concedida a palavra. Ainda no tema, eu gostaria até que vocês que são considerados base, até o líder do governo, pudesse levar para a secretaria e também para o prefeito, que a gente não está conseguindo muito diálogo nesse momento, mas que os catadores lá do lixão, aqueles que estão ainda instalados, estavam ou estão ainda instalados, alguns me procuraram dizendo que vai dar certo a cooperativa, então eu não estou sabendo, eu sei que a prefeitura está caminhando para isso, por mais que eu tenha pedido informações, eu não quero levar o êxito disso, eu quero que seja realmente que isso aconteça, mas leva para ele, por favor, vereador Ari, que a gente tem um caminho já andado com isso, que de repente eles vão perder tempo de ter que começar de novo, e a gente tem algumas coisas já alcançadas, como, por exemplo, o custo zero de montar a cooperativa em relação aos tributos, às despesas lá na junta da Receita Federal. Além do mais, nós temos um valor que a gente não conseguiu ainda receber um valor por conta de não ter um local, um endereço dessa cooperativa, um valor de R$65 mil. Parece pouco, mas é o suficiente para iniciar essa cooperativa no sentido de comprar pelo menos a prensa, a balança, os EPIs, né? Tem uma conversa também diretamente com a Coca-Cola. A partir do momento que essa cooperativa tiver um endereço, os EPIs também, parte dos EPIs, eles também fazem a doação. E além do mais, agora começa uma nova caminhada com um caminhãozinho lá também destinado para as cooperativas. Então, leve essa informação e pede para que a gente tenha esse diálogo, para que a gente faça isso juntos. Política se faz assim, se faz juntos. A gente tem, às vezes, a divergência na opinião, mas muita coisa a gente pensa. Inclusive, todos os projetos que veio para cá, apenas um eu fui contrária, né? Então, eu acho que quem ganha é o povo, e principalmente o público-alvo. Porque mais do que qualquer um, não somos nós aqui sentados nessa cadeira, não é o executivo, é o pessoal, os catadores, que fazem muito mais pela sustentabilidade do que qualquer um de nós. Então, acho que a gente tem que unir forças nesse momento também. Pode contar com o nosso apoio, poderemos ir na secretaria e e na próxima sessão a gente já traz para deliberar aqui. Tá? Estamos à disposição. Mais algum vereador? Discutir? Não? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como voto o vereador subtenente Ariel Alberto? Favorável. Como voto o vereador Carlos Cleito? Favorável. Como voto o vereador Bosquim Arantes? Favorável. Como voto a vereadora Camila Borges? Favorável. Como voto o vereador Nilton Preto? Ausente. Como voto o vereador Cláudio Azevedo? Favorável. Como voto o vereador Renato Daltiscola? Favorável. Como voto o vereador Nenê Trajano? Favorável. Como voto o vereador Vitor Lucas? Favorável. Como voto o vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para a segunda votação.
Agora, cumprindo aquelas disposições legais incutidas no artigo 19 do regimento interno dessa Casa Legislativa, entrega a direção dos trabalhos ao senhor vereador vice-presidente Renato da Autoescola PL, na medida que subscreva a próxima proposta a ser deliberada pelo soberano plenário. Nesse instante, convido o senhor vereador presidente Rodrigo Belém, PRD, para proceder com a leitura do requerimento e indicação de sua autoria, que requer seja, após aprovada pelo plenário, encaminhada a moção de aplausos aos membros da Capitania Fluvial de Brasília que, além de abrilhantarem nossa Romaria Náutica, salvaram a vida de uma família durante o evento. Requerimento 045/2025, Abadiânia, Goiás, primeiro dia do mês de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor Renato Farias Ribeiro PL, digníssimo vereador vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, excelentíssimos senhores vereadores e vereadora. Rodrigo Gomes de Belém, PRD, vereador eleito pela 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, vem no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Abadiânia, Goiás, e ainda no regimento interno dessa Casa, com respeito e acatamento costumeiros, requer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado moção de aplauso aos membros da Capitania Fluvial de Brasília, que além de abrilhantarem nossa Romaria Náutica, salvaram a vida de uma família durante o evento nos termos a seguir. Preliminarmente, registre, senhoras e senhores vereadores, que a Marinha do Brasil integra as Forças Armadas do nosso país, sendo além da força mais antiga, a responsável pela defesa da nação e pela garantia dos poderes instituídos, da ordem e do cumprimento das leis. Trata-se de uma instituição nacional permanente e regular, estruturada conforme princípio de hierarquia e disciplina, subordinada à autoridade máxima do Presidente da República e atuando sempre dentro dos limites estabelecidos pelas legislações que a regulamentam. A Marinha do Brasil tem uma história repleta de feitos com fundamental participação na consolidação da independência do Brasil. A vitória decisiva da Batalha do Riachuelo durante a Guerra do Paraguai e o envio de esquadras para o patrulhamento no Atlântico e na escolta de comboios das duas guerras mundiais. Mais recentemente, destaca-se a atuação em missões de paz no Líbano e apoio a desastres naturais, como em operações humanitárias ocorridas no Rio Grande do Sul. A Marinha do Brasil, maior marinha da América Latina, é a segunda maior do continente americano, da qual faz parte a Capitania Fluvial de Brasília, que tem como missão preparar e empregar o poder naval a fim de contribuir para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, para o cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em lei e para apoio à política externa. O certo é, excelências, que a Marinha do Brasil se consolidou como uma força moderna, preparada e engajada com elevado nível de autonomia tecnológica e uma estrutura apropriada à importância política e estratégica do país no contexto mundial. Sua missão será garantir a defesa da pátria e proteger os interesses nacionais, tanto no mar quanto em águas interiores, alinhando-se às expectativas da sociedade. Registra-se agora, nobres edis, que a Romaria Náutica de Abadiânia é promovida pelo Santuário Diocesano Nossa Senhora da Abadia, em parceria com a Prefeitura de Abadiânia, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e outras secretarias municipais. É a primeira Romaria Aquática do Estado de Goiás e foi realizada no dia 20/7 de 2025, para homenagear Nossa Senhora da Abadia no Lago Provaquato. A imagem da padroeira foi conduzida sobre as águas em um barco ornamentado, seguida por embarcações decoradas com flores, faixas e bandeiras, pilotada por fiéis vindos de várias cidades de Goiás e do Distrito Federal. O evento, que marcou a abertura oficial do tradicional Romaria da Padroeira, neste ano celebra 153 anos de história, senhoras e senhores vereadores. Reuniu cerca de 120 embarcações e centenas de fiéis, com um roteiro que inclui um café da manhã e a saída das embarcações do condomínio Aurora do Lago, uma missa campal e almoço no condomínio Scarpas Ecopark. A iniciativa inédita teve como principal escopo fortalecer a fé, a cultura local e o turismo religioso
na região. Ao longo do trajeto de 25 quilômetros, acompanhados por membros da Capitania Fluvial de Brasília, nobres pares, moradores montaram altares às margens do lago para receber a bênção da imagem, numa manifestação comovente de fé popular e devoção. A proposta agora é consolidar a Romaria Náutica como parte do calendário oficial de eventos religiosos do Estado, e com uma nova edição já prevista para 2026, a Romaria Náutica se deve tornar tradição. A presença constante dos membros da Capitania Fluvial de Brasília no evento, além de enobrecer nosso evento, permitiu a pronta ação deste no salvamento de uma família que acompanhava o evento. Razão a mais para o nosso reconhecimento da homenagem, oportunidade em que peço licença para me referirmos ao capitão da fragata Anderson Moraes Ramos, suboficial Maurício de Santos Toledo, sargento Daniel Silva Reis, sargento Bruno de Medeiros Herculano, sargento Lucas da Silva Brandão, cabo Ian Fernandes Barbosa Cunha, cabo João Pedro Eliseu da Silva Tavares e marinheiro Davi Silva de Arruda. Dessa forma, apresento a presente moção de aplauso aos membros da Capitania Fluvial de Brasília, que além de abrilhantarem nossa Romaria Náutica, salvaram a vida de uma família durante o evento. Convidando Vossas Excelências a acompanhar tal indicação, indicando que após aprovado pelo soberano plenário, sejam agendados dia e horário para entrega de laurel aos homenageados. Ao teor do exposto, peço e aguardo o deferimento e aprovação. Vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, presidente do primeiro ano da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, no ano de 2025. Concluída a leitura do presente requerimento, senhor presidente. Em discussão, algum vereador deseja discursar a respeito do requerimento de indicação apresentado pelo senhor vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém, PRD? Vereador Cleito. Parabenizar o presidente. Matéria importante, tá, Rodrigo? Bem lembrado, né? O pessoal desloca de Brasília, vem aqui dar esse apoio no evento. E ainda acontece esse fato aí, né, que de alguma forma mostra mais ainda o tanto que é a necessidade aqui em Abadiânia de ter esse apoio, né, no lago, tanto do Corpo de Bombeiro, dessas equipes de salvamento, né. Então, assim, é fortalecer mais ainda esse pedido aí diante do Estado e uma forma muito singela, né, de homenagear esse grupo. Parabéns. Mais algum vereador? Senhor presidente. Rodrigo. É importante reforçar a importância da questão da Marinha, né, a atribuição da Marinha, a responsabilidade da Marinha, não só em lagos de água doce, mas tem a questão dos mares também, né? Segurança na navegação, isso é importantíssimo. Proteção da vida humana, no sentido de conscientização também, que a gente se depara diante constantemente com situações do Lago Corumbá 4, e o portal de Abadiânia, por ser o mais bonito, é o mais atrativo, infelizmente, em tempos em tempo acontece algum tipo de incidente, e a Marinha tem prestado um serviço ali de conscientização e orientação à população, né, nesse sentido também. Fiscalização ambiental, controle de tráfego náutico, soberania e presença do Estado. Então, garante segurança, fiscalização, proteção da vida, preservação ambiental e soberania, sendo fundamental em regiões turísticas como a do Lago Corumbá 4. Então, fica aqui o nosso agradecimento à Marinha do Brasil, da Capitania Fluvial de Brasília, pelo serviço que prestou durante esse trajeto. Eu vivenciei. Ficamos desesperados no momento, porque quando a canoa afundou mesmo, todo mundo ficou afoito. E eles de imediato já veio com a embarcação, com o jet ski, já tomou todas as medidas e graças a Deus salvou essa família, colocou ela num ponto estratégico, seguro, e promoveu todo o procedimento, né, para aquecimento dessa família, porque já estava entrando em hipotermia, mas foi de uma forma muito ágil e graças a Deus a gente conseguiu, né, percorrer o percurso que tinha prometido durante o trajeto e deu tudo certo. Graças ao bom Deus e graças ao trabalho dessa equipe que prestou esse serviço. E acredito que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar também, na forma de homenagear as pessoas que prestaram serviço e novamente fortalecer e incentivar para que as pessoas dêem o seu melhor. E nesse momento a gente se deparou com a situação e foi muito rápido esse acolhimento,
esse atendimento lá feito com essa família e graças a Deus estão todos bem. Então, são essas minhas palavras e agradeço pela concessão. Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrado a discussão. Em votação, como vota o vereador Arialberto? Favorável. Como vota o vereador Carlos Cleito? Favorável. Como vota o vereador Bosquim Arantes? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota o vereador Plata Azevedo? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo Belém? Favorável. Como vota o vereador Nenê Trajano? Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas? Favorável. Como vota o vereador Ender Diniz? Favorável. Aprovado em razão pela qual determina a adoção das providências de mista e pela assessoria jurídica da Casa e as remessas necessárias ao tempo em que restitui a direção dos trabalhos ao nosso vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém, PRD. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025, no horário regimental. Lembrando aos nobres colegas vereadores que a gente tem audiência pública marcada para o dia 9 de setembro, às 9h30 aqui na casa, para tratar sobre a lei do orçamento anual e do PPA, a lei da LOA 2025 e o plano plurianual pertinente aos próximos 4 anos. Importância a presença de todos os colegas para a gente discutir o orçamento e o plano de programação do Executivo nos próximos 4 anos. Às 9h30. Então, dia 9 de setembro, às 9h30, a equipe já de marketing já vai publicar no Instagram da Câmara agora já, e conto com a presença dos colegas aqui para a gente discutir pertinente a questão desses temas tão importantes que vai decidir o futuro da nossa cidade nos próximos anos. Desde já, muito obrigado a todos. Bom dia.